Você não deve nada à justiça. O que você achou dessa frase, Cristiano Vilela? Olha, eu não gosto desse tipo de distinção que se faz numa entrevista jornalística, especialmente num contexto eleitoral, onde todos os principais candidatos são ouvidos. Então eu vejo que esse tipo de abordagem, como o Marcelo nos disse agora, de ter uma abordagem diferenciada entre A e B, eu pessoalmente não gosto. Eu gosto de democracia, eu gosto do debate franco, com paridade de armas. Então, se apertar João, tem que apertar José. Se aliviar para João, tem que aliviar para José. Agora, do ponto de vista formal, a verdade é que o ex-presidente Lula, atual candidato, não deve nada à justiça, teve o seu registro de candidatura, está em processo, seguramente vai ser deferido, porque as condenações contra ele, que subsistiam, especialmente 4 anos atrás, quando ele tentou fazer o registro da sua candidatura, essas restrições que ele tinha naquele momento não subsistem mais. Então, hoje, do ponto de vista formal, ele está em plenas condições de ser candidato. Cristiano, a questão dele hoje ser candidatável não é porque, na verdade, o julgamento foi feito num estado onde não poderia ter sido feito. A desculpa não é essa, não é que ele foi isento, não é que ele foi inocentado. Mas é que... são duas coisas diferentes, né? Exatamente. Aí são questões, a gente tem que separar o que está sendo colocado. O que foi colocado é que hoje, do ponto de vista formal, não existe condenação nenhuma que o impeça de ser candidato a presidente da República. Porque é uma grande vergonha nacional, porque ele foi condenado em 3 instâncias. Você derrubou toda uma equipe de juízes e de promotores, de procuradores da Vara de Curitiba. Você desrespeitou dezenas de pessoas que estudam e que fizeram um trabalho sério. Milhões foram gastos para isso. Com uma canetada de uma pessoa. Não podia ter sido em Curitiba, nem com o Moro. Eu achei que foi político. Bora botar pra Brasília. Ai, Lula tá ficando velho. Ih, aqui vai começar da primeira instância. Prescreveu. É brincadeira, meu irmão. Não, é brincadeira. É brincadeira, não, hoje eu tô calminha porque eu tô Isso bem é injustiça, cara isso é pálida. justiça. Porque os outros 800 mil presos que estão nas delegacias aqui do nosso Brasil estão lá cumprindo a pena até o final. Porque eles não têm amigo. No STF. Continua, Cristiano. Então, eu vejo, do ponto de vista formal, nessa conjuntura, está certíssimo. Ele está em condições de ser candidato, ele não tem nenhuma condenação que o restringe de ser candidato. Mas pode falar que ele não deve nada à justiça? Olha, do ponto de vista formal, não vou me alterar. Não, gente, a Carla tá maravilhosa, o Cristiano tá mais esquerdista do que sempre. Inacreditável o teu positivismo elas jurídico. Não aceitam decisão judicial. Exatamente. Porque o jornalista teve os pés pelas mãos. O Jesus agora é um Deus. Gente, o que é isso? Decisão judicial foi feita para ser respeitada. Mas ela não que o ministro desrespeitou todas as outras decisões. É óbvio que não foi respeitada. Foi feita para ser respeitada. Para Luiz Inácio, para Flávio Bolsonaro, para Roberto. Mas não respeitam. Não respeitaram todas as decisões em 3 instâncias. Não respeitaram. Lógico que foi. Ele cumpriu pena. Não foi respeitado? Ele ficou 580 dias na cadeia. Você ficou com dó. Por ter recebido 300 milhões só da Odebrecht. 300 milhões só da Odebrecht. Peraí. Tá valendo a pena o crime. Não, gente, eu fico muito impressionada com esse positivismo jurídico depois. Fala pra sua câmera lá. Qual é a câmera? Perdão. Aquela. É aquela. Então me trocaram de lugar. Essa história do positivismo jurídico que o Cristiano sempre defende, que o Léo defende muito mais até, né? Gente, não é porque uma decisão foi dada por uma única pessoa que está ali no judiciário que isso presume que a justiça está sendo feita. Pelo amor de Deus, é só a gente pensar 2 segundos. O próprio na delação do Palocci, foi dito que o Lula recebeu 300 milhões da Odebrecht, né, fora o sítio, fora o triplex, fora tudo isso. Mas então tá valendo muito a pena o crime, segundo vocês. Né? Tá valendo muito a pena você roubar 300 milhões para ficar 1 ano e meio na cadeia. Da onde vocês estão tirando? Que base moral é essa que a gente está usando para definir se alguém é bom ou mal, se alguém é candidatável ou não é? Eu não consigo entender esse tipo de coisa. Pietra, para de querer ganhar no tapetão. Não tem que ganhar no tapetão, tem que ganhar no voto. E o eleitor vai saber decidir. O eleitor vai saber decidir no dia 2 de outubro quem é o melhor candidato. Se é Bolsonaro, se é Lula, se é Tebet, se é quem quer que seja. Eu não tô nem falando de tapetão, eu tô falando como é que dá para defender que ele possa ser candidatável. Pietra, o fato é que a lei estabelece requisitos formais.
E tem que se analisar a forma do que a lei estabelece. Mas o problema é que passaram por cima de todas as leis, Cristiano. Pietra. Foi a canetada que a Carla falou. Pietra. Passaram por cima de todas as instâncias e falaram, porque eu quero, agora ele pode ser um candidato. Pietra, se você e a maioria da população brasileira pensar assim... A maioria da população pensa assim. Excelente! No dia 1º de outubro, então, um candidato do lado contrário vai se eleger presidente da República. É isso que vai acontecer. Se isso pra você é justiça, se pra você é justiça, um cara que estuprou o Brasil dessa forma, poder viver de forma livre e milionária do jeito que ele vai viver, mesmo que ele não for candidato, se você acha que isso é justiça, aí a gente tá falando de uma outra coisa, eu não vou entrar nem nesse mérito. Pietra, todos nós aqui, todos nós que estão nos acompanhando agora nesse momento, a gente tem que trabalhar com o nosso voto, escolher bons parlamentares especialmente, para que possam legislar da melhor forma. Você acha justo uma pessoa... Se a gente mudar a lei, o José, a Maria não vão estar soltos. São as urnas eletrônicas. Agora o Léo vai falar. Fala, Léo. Não, gente, assim, é impressionante. Hoje eu prometo ao nosso público que eu não irei levantar a nossa voz. A nossa, porque a minha, porque vocês eu me comprometo também. Não é minha, porque não vai ter necessidade. Hoje é motivo de dar risada, porque é cômico o Cristiano, um advogado, explicando todos os meandros, todos os detalhes, de forma formal, de forma tranquila, de forma absolutamente legal. E elas inconformadas com o fato do Lula estar solto, porque foi julgado por um juiz incompetente, um juiz tendencioso, que brigava com a parte durante... E os outros? Que brigava com a parte... E as outras instâncias? Que dava entrevista atacando em rede nacional aquele pelo que ele estava julgando. E depois foi ministro de Estado. Depois foi ministro de Estado daquele que ele ajudou a eleger, prendendo o outro, o mundo inteiro. Boa moral não tem nada a ver com conhecimento jurídico. O mundo inteiro socialista. Eu tenho amigo em vários países. Hoje o Brasil é um pária internacional. Não é. O Brasil é um pária internacional. Internacional. Por conta de Jair Messias Bolsonaro, que acabou com a diplomacia. Tomara que ele ganhe esse do grande aranha, diplomacia brasileira, que sempre foi referência mundial. Jair Bolsonaro colocou em xeque. Luiz Inácio está solto. Se vocês querem derrubá-lo, derrubem no dia 2 de outubro. E vai ser derrubado. No voto. Então derrubem. Vai ser derrubado. Se Deus quiser. Se Deus quiser e as urnas deixarem. Ponto. Vão lá, disputam e ganhem. Agora, em relação à entrevista do presidente Lula, não tenho o que dizer em termos de oratória. Não. Ele não tinha nem terminado de falar das entrevistas. Eu só tinha perguntado da justiça. Entendi. Não. Justiça, todo mundo respondeu. Então. Agora você continua falando das entrevistas. Então, continuando para falar das entrevistas. Vamos lá. O Bolsonaro, ele não é um excepcional retor. Você não espera dele um tribuno. O que você espera é que ele tenha a simplicidade para falar para o povo aquilo que ele identifica como essencial e ele ter capacidade de escolher quadros técnicos para ser um profissional naquilo que se pretende dele. O que seria um profissional? É muito fácil. Qualquer amador pode chegar e dizer assim, eu sei o que precisa ser feito. O profissional diz como fazer aquilo que precisa ser feito. E ele trouxe um conjunto de técnicos para compor o seu governo que apresentaram como fazer aquilo que precisa ser feito. E a grande questão, o Bolsonaro ele trouxe uma novidade no processo de governança. Ele não conseguiu ir além porque nós temos o pior sistema político possível que poderia ter sido inventado, que é esse tal de presidencialismo de coalizão, que é uma excrescência institucional que foi gerada lá no período da Constituição de 88, imaginando-se que poderia produzir um modelo político adequado, que não é nem presidencialismo, nem parlamentarismo, e apenas para encerrar a monstruosidade desse sistema. Ele conseguiu produzir uma abstrusidade, uma coisa estranha, que é no sistema que foi criado, com um sistema eleitoral e um sistema partidário, em que os partidos ou são propriedade de alguém, ou se são pequenas empresas, grandes negócios,
porque não tem nenhum tipo de representação e que a ideia de coalizão nunca acontece. Por quê? Porque coalizão é coisas diferentes, fazem um pacto, produzem um projeto conjunto. Na realidade, você não tem coalizão, você tem coligações para eleger alguém, para montar um governo e depois para negociar cada momento do processo de governança. Não à toa que o Lula resolveu esse problema fazendo o quê? Vou comprar os caras. Isso é corrupção. Eu posso estar enganado, segundo o Fachin, mas eu e um conjunto de juízes e desembargadores falam, não, tá certo, aqui tá a prova. Esse indivíduo fez tudo errado. Mas continuando, e nós temos esse modelo que ainda produziu duas monstruosidades. Uma delas, um sistema que tem um terceiro poder, que é o judiciário, que além de ser uma corte constitucional, uma corte recursal, isso por si só já é uma monstruosidade, 100 mil processos por ano. Isso não existe, Estados Unidos tem 80, 100 processos por ano, a Corte Suprema nos Estados Unidos. E além disso, colocou uma jabuticaba que é um absurdo, o foro privilegiado. Aí você diz, como é que se dá o sistema de pesos e contrapesos? Não existe, é um sistema de conluios e um sistema de negociatas entre dois poderes. Perfeito. Eu não te julgo e você não me acusa. E nós fazemos de conta que está tudo ok. Que é o que está acontecendo agora. Que é o que está acontecendo agora. Vários Isso é um pedidos absurdo. de impeachment contra vários ministros do STF e não sai do Senado. Não sai do e Senado. detalhe, olha que coisa curiosa. Aí nós temos uma situação em que, pela forma como está desestruturado esse processo, você tem que um ministro, na próprio remendo da estrutura institucional do Supremo Tribunal Federal, pode, numa tacada, dizer assim, são palavras minhas, não é do ministro. Busque aparecer. Ele pode, não, ele faz o seguinte, todos os juízes concursados e os desembargadores são idiotas, porque ficaram um período de tempo sem saber que aquilo não era o foro adequado. Eu anulo isso, agora eu vou fazer um outro fato. Numa tacada, eu digo que o juiz Sérgio Moro, não, tem que ir para o plenário. Vamos para o plenário? Vamos fazer um acordo entre nós corporativos? Anula o Sérgio Moro dizendo que ele foi parcial. A partir daí, cria aquela nulidade. Qual é a nulidade? Não, o cara que tem um corpo no chão, está o sangue escorrendo, vai ser, se ele for preso ou condenado, vai ser porque a arma que ele usou, ele não pagou imposto de renda, não colocou nota fiscal. Exatamente. Tá brincando comigo? Exatamente. Isso Pietro, é uma brincadeira. O que você achou das entrevistas? Bom, sobre a Globo a gente não precisa falar, né, que ela virou um instrumento comunista hoje no nosso país, não é de agora, né, todo mundo assistiu, acho que a maioria das pessoas assistiu, inclusive foi a maior audiência de fato da Globo dos últimos tempos, da entrevista com o Jair Bolsonaro. E a do Ficou Lula. muito clara a tendenciosidade, né, dos entrevistadores. A do Lula tava também ridículo. Teve até aquele meme, né, onde a Renata Vasconcelos aparece uma cara super fofinha entrevistando o Lula e super brava ali entrevistando o Bolsonaro, né? Eles deixaram o Bolsonaro falar, segundo, né, expuseram ali os dados, eles deixaram o Bolsonaro falar 7 ou 8 minutos a menos do que o Lula, né, se somar todo o tempo que eles falaram. Então eles não deixaram o Bolsonaro falar sobre propostas, só acusaram, as acusações bobas, né, de criança mesmo, né, falando coisas do tipo, você se arrepende, né? A Renata Vasconcelos se colocando ali como uma mãe dando bronca numa criança que se comportou mal, né? Fazendo isso o tempo todo com o Bolsonaro. Mas você se arrepende de ter simulado uma tosse? Você se arrepende em que mundo essa gente... Jacaré. De ter chamado de jacaré. Mas olha que imbecilidade. Agora, ela não perguntou pro Lula se ele se arrepende de ter colocado o Brasil na pobreza como ele colocou. Ela não se arrepende se o Lula se arrepende de ter colocado... Perdão, ela não perguntou se o Lula se arrepende de ter colocado a Dilma lá como presidente, né? A mulher responsável pelo pior PIB da história republicana do Brasil. Ela não se arrepende de ter perguntado uma série de questões pro Lula sobre os 14 anos... que foi recuperado foi 16 bilhões. Mas... Não, tô falando... 14 anos, 13 anos. 13 mandato, anos, né, de patifaria, né, É. desumana que o PT fez com o país, né? Então foi claramente 16 muito anos, partidário. né? PT e Dilma. 14 mais 2 Teve do 2 Temer, anos né? do Temer. Isso. Então acabou sim, sendo sim. 13 anos 14, e meio. 14, Então Mas fica isso não muito tem a claro. menor importância, né? Exato. E o quanto não jorrou tem. e vazou de dinheiro da Petrobras, Pedro? Oi? Bilhões. Exatamente, fora isso. Então, é muito engraçado ver a Globo, né, defendendo o Lula também, porque é como se... O Lula que já declarou, né, que ele, se for eleito, vai controlar as mídias, né? É como se fosse um boi defendendo o abatedouro. É incrível você ver a mídia defendendo um cara que vai falar que vai controlar as mídias. Isso é uma coisa que não dá pra entender onde está o valor dessas pessoas hoje que estão na frente das mídias mainstream. Parabéns, Pietro.
O que você achou, senhor Leonardo? Opa, da agora posso. Vamos lá. Do Bolsonaro para Jovem Pan e do senhor Lula? Mas vamos começar pela Globo comunista, né? Comunista. Golpista não. Pela Globo comunista, a Globo do impeachment, a Globo lavajatista, a grande e revolucionária Rede Globo de televisão, né? Que é a nossa querida Pietra. Você é uma aproveitadora, que é a nossa querida Pietra, que é a nossa querida Pietra. É só você ver quando ela deixou de ganhar, como Valdemar da Costa Neto, presidente do partido Bolsonaro, Ciro Nogueira. Oportunismo rola muito na política. Né? Mas vamos falar então sobre a entrevista do Lula, sobre essa questão de controle de mídia, sobre transparência, sobre liberdade de expressão. Falas do Lula na entrevista, mérito da entrevista. Abre aspas. Foi no meu governo que a gente criou o Portal da Transparência. Fato ou fake? Fato. O Portal da Transparência foi criado durante o governo do Lula em 2004. Não adiantou nada, né? E o site hoje é a principal ferramenta de divulgação de dados públicos da administração federal. Não adiantou nada. Descobre e ele sai da cadeia. Lula foi referência no quesito transparência. Mas ele é um grande controlador de mídias sociais. Ponto 2, abre aspas. A gente criou a lei de acesso à informação, a lei anticorrupção. Vale lembrar. Em que governo a lei da ficha limpa foi aprovada? Elas esquecem, elas têm memória seletiva. Né? Ele acabou de falar. O próprio Lula, a lei da ficha limpa é uma bobagem. Ele acabou de falar. E foi executado. E foi aprovada pela presidente Dilma. Grande porcaria. O Lula Cadê a execução foi o maior prejudicado pela lei da ficha limpa. Cadê? Que ele mesmo... Ele foi liberado. Prejudicado, ele ficou um ano e meio. Ele já falou que vai derrubar. Ele já falou que vai derrubar se ele voltar, porque é uma bobagem. Da Dilma Rousseff. E as leis anticorrupção e contra o crime organizado também foram sancionadas pela petista no ano de 2013. 2 anos após ela assumir a presidência da República. Funcionou bastante. A questão do CAD também, do combate aos cartéis, ele citou. CAD, vou falar do CAD, peraí. A questão da independência da Polícia Federal. A Polícia Federal nunca na história foi tão valorizada e equipada e respeitada quanto os governos do Partido dos Trabalhadores. E aqui a gente está falando de fato. Não, é uma piada isso. A gente está falando de qualquer policial. Ele acredita mesmo nisso? A gente está falando de fato. Eu vou sugerir uma enquete aqui pra você que é policial, civil ou militar. Quem será que os policiais vão votar? Ô, Léo, você acha que vão votar no Bolsonaro ou no Lula? É cômico. E quem você acha que eles vão votar? Olha o tipo de argumentação pra tentar desvalidar fatos. Eu não tô nem emitindo opinião. Eu tô dando fatos, eu tô dando números e de coisas que de fato aconteceram. Você não deu número, você deu narrativas e você deu credenciais jurídicas que não foram executadas. Ô, Leonardo, aconteceram. Mas vale a pena. Desvalidar um advogado explicando meandros do ponto de vista jurídico, celeumas, meandros, detalhes e afins, mas não, ele está errado. Quem está certo é a Pietra e a meia dúzia de dias usados. É a questão moral e não jurídica, Leonardo, que vai ditar o que é certo e errado. É cômico, é minimamente cômico. Não, cômico é você defendendo a lei como um fim, não como meio para subter a justiça. Um comercial, uma peça publicitária de um jornal de esquerda que marcou época. Ele começava dizendo assim: este homem resolveu o problema do seu povo, trouxe a honra e a dignidade de volta, resolveu o problema dos trabalhadores, trouxe emprego. E começa um pontinho, são pontinhos. Aí vai afastando. No final, aparece a foto de Adolf Hitler. Nossa, aí diz assim: você é capaz de falar muitas mentiras dizendo algumas verdades. Nossa. Veja, com todo respeito, fato. Ele pode ter feito o que ele fez. Isso não serviu para nada. Mesmo porque aquilo que ele apresentou ali, que ele construiu, nem pode ter sido construído por necessidade ou por vontade própria, mas por condições de constrangimento de todos aqueles que o cercavam. E as escolhas do Lula foram tão ruins que até mesmo quando ele escolheu a sua sucessora, um amigo meu fez um comentário que eu achei muito engraçado, eu preciso trazer isso. Ele disse: a Dilma foi tão ruim. E olha que coisa curiosa, porque a Globo tentou inocentar o Lula dizendo que os erros econômicos foram cometidos pela Dilma, não por ele. Olha que coisa interessante. Mas realmente, talvez a Dilma tenha sido tão ruim que até como poste ela foi ruim, porque se ela fosse um poste bom, ela faria que nem o Medvedev fez na Rússia quando o Putin colocou o Medvedev 4 anos depois, vai embora para casa. Eu quero ser presidente de novo.
Como poste, ele disse, não, eu quero continuar a ficar aqui e quero continuar andando. E atrapalhou todo o retorno dele ao poder. Olha que coisa curiosa. Até nisso, as escolhas do Lula foram erradas. Então, ele não trouxe coisas boas para a sociedade. Malabarismo, vamos lá. Não consegue indicar. Você falou do CAD, né? O CAD acabou de falar que vai analisar agora mais um processo da Lava Jato de 60 bilhões que foram desviados da Petrobras por um cartel formado. Em relação à lei da ficha limpa, ele já disse que é uma bobagem e que se ele for eleito, ele vai rever a lei da ficha limpa. Cristiano, querido, vamos lá, o que você achou da entrevista? Olha, Carla, eu pessoalmente não gostei da entrevista do presidente Jair Bolsonaro na Globo. Há muito tempo, eu sou crítico desse tipo de entrevista onde o entrevistador submete o entrevistado a um show de horrores, a um espetáculo negativo. E, ao meu ver, o que aconteceu foi isso, né? Os entrevistadores não procuraram permitir que o entrevistado colocasse a sua opinião, concordando ou não concordando. É o momento de debate e é o momento de dar voz aos candidatos que estão colocados na mesa. Se, eventualmente, o entrevistador concorda ou não concorda, gosta ou não gosta de determinada posição, o interesse do público e o profissionalismo exige que ele deixe cada um dos candidatos à presidência da República falar e expor as suas ideias. Então, eu há muito tempo sou crítico desse tipo de postura, não especialmente da Globo, mas de alguns órgãos de imprensa onde esse tipo de coisa acontece. Eu acho isso muito ruim, especialmente quando se trata de debate político, porque, por vezes, acaba se tentando criar uma situação Fica muito pobre, né? Muito pobre, e a gente tem que permitir que todo mundo coloque a sua posição. E aí sim, se o João gosta do Bolsonaro, que vote no Bolsonaro. Se a Maria gosta do Lula, se o Benedito gosta da Simone Tebet, cada um tem que ter a liberdade de ouvir e de tomar as suas decisões. Eu coloco, por exemplo, um cenário totalmente diferente do que aconteceu. Aliás, até eu quero fazer um comentário. O que eu acho que realmente foi um aspecto negativo dos últimos dias agora, que talvez não foi abordado aqui pelos anteriores, foi a falta do presidente Lula aqui na série de entrevistas da Jovem Pan. Porque o fato do Lula ter ido no Jornal Nacional não nos espanta. E no final das contas, eu acho que a entrevista não foi nada muito diferente do que a gente já imaginava que seria. O que você imaginava, Cristiano? Olha, então não foi muito diferente. Eu imaginava alguma coisa mais ou menos nessa linha, né? Leve. A entrevista do Lula pra Globo. Eu quero levar churrasquinho e cerveja pro povo, né? Dos mesmos criadores de que comam brioches, do né? ponto de vista político, a gente não pode esquecer... O pessoal tá preocupado com a cerveja. Viu, Pietra? Do ponto de vista político, a gente não pode deixar de considerar que o Lula é uma figura carismática, que atrai milhares de eleitores. Carismática, super anos 90, né? Muito me surpreende as pessoas ainda caírem nesse papo. Mas independente disso, Petra, nesse sentido, é natural que quando você joga uma bola assim, bem redondinha pra ele chuta e faz o gol, né? Então, assim, é natural que o presidente Lula fosse sair bem. Muito embora, ao meu ver, ele falhou numa série de coisas. O Lula... né? Tem diversos pontos que eu não gostei dele, muito nervoso, muito bravo. Ele começou muito calmo, depois no final eu achei ele muito bravo, enfim. Mas acho que essa avaliação não é o caso. Eu vejo, o que me chama muito mais a atenção é a ausência do ex-presidente aqui no debate da Jovem Pan. E aí, só fazer uma observação que eu acho interessante, veja quando você permite que se fale, permite que se coloque, por mais que a gente eventualmente discorde de um determinado candidato, mas a gente aprecia quando é feito um debate de alto nível. E um debate de muito bom nível que foi feito aqui na Jovem Pan, por exemplo, foi a entrevista do Ciro Gomes. Perfeito. A entrevista do Ciro Gomes foi de muito bom nível. Eu posso discordar, você pode concordar, o outro não concordar. Show, né? Você desculpa. É outro nível de jornalismo. É esse bom nível que a gente precisa. Isso que é democracia. Abrir a palavra, deixar que a sociedade escolha livremente e que discorde e que debata, mas com pluralidade, com democracia. E não com situações que venham a procurar ridicularizar um ou outro. E a entrevista do Bolsonaro no Pânico?
Quem viu? Quem quer comentar? Foi uma coisa muito mais informal. O Bolsonaro ali, ele estava em casa, ele se sentiu à vontade, então ficou algo mais tranquilo, ele falando mais do seu dia a dia, ele falando mais dos seus interesses, as suas emoções, porque o Bolsonaro, ele é um homem muito simples. Ele mesmo falou que ele é um cara tosco. Eu tive a oportunidade de encontrar o Bolsonaro 6 vezes enquanto eu fazia pesquisa na Câmara dos Deputados. Vocês podem se assustar. Bolsonaro é gentil, engraçado, brincalhão, educado. Agora, ele é explosivo. O temperamento dele é sanguíneo. E se uma pessoa chega para ele e o agride, ele responde agressivamente. Eu diria que ele não tem um tato diplomático. Ele falou na Jovem Pan, ele falou para Emília, ele falou assim, eu sou uma pessoa tosca mesmo. Sim, sim. Eu não tenho o poder da comunicação, ele falou. Aí ele até falou como ele foi criado pelo pai dele, que dava uns puxão de orelha, uns tapa nele. E ele é muito bronco e tal. Então ele assume que ele tem essa dificuldade, né? Mas que ele é verdadeiro, que nunca teve um escândalo de corrupção ligado a ele, nunca teve. Verdade. E ficou 27 anos no Congresso Nacional. Sabe uma coisa interessante? Sabe uma coisa que é interessante, Carla? O Bolsonaro, num determinado momento da sua carreira parlamentar, ele se tornou uma voz que se contrapunha a determinadas contradições e absurdos que você encontrava dentro do parlamento. Exemplo, eu vi isso. Suano, qual foi o flagrante que você viu lá no Congresso Nacional? Foram vários, mas eu posso citar dois. Pode contar. Eu posso citar dois. Um deles com Sua Excelência a Deputada Federal Maria do Rosário. Aquela que acusou o Bolsonaro de ter dito que ela não era digna de ser estuprada. Eu vi aquilo. Você estava lá? Eu estava lá, eu estava transitando, e de longe assim eu vi aquela muvuca, e aí comportamentos da Maria do Rosário, antes de chegar nesse fato. A Maria do Rosário, ela foi pega em flagrante, fazendo um modo de ação contra os deputados, em que ela se dirigia aos deputados para esbarrar neles, e depois ela fazia um escândalo dizendo que foi agredida. Quando eu vi isso e comentei com pessoas, diziam assim, não, você não é possível que ela fez isso. Ela foi pega e foi gravado muito recentemente, ela numa comissão tentando fazer isso, ela passou ao lado e gritou, eu fui agredida. A Maria do Rosário tem esse hábito. Quando ela fez aquele escândalo de que o Bolsonaro havia dito que ela não era digna de ser, não merecia, que ela era tão ruim que ela não merecia ser estuprada, na realidade o que aconteceu foi simples. Ela começou a dizer, você é um estuprador, você é um estuprador. E o que o Bolsonaro dizia? Ele dizia, como? Se eu estou querendo penalizar, punição exemplar para os estupradores. Ela, não, você é um estuprador. Ele disse, você não merece nem ser estuprada. Ele falou errado. Não é assim que deve se dirigir a ninguém, ainda mais a uma mulher. Exatamente. Quando ele fez isso, o que é que ela se aproveitou? Ela se aproveitou do fato de, por ele ser um homem simples, e ele mesmo assume que ele é tosco e tem um temperamento sanguíneo, se alguém o trata mal, ele responde imediatamente na mesma moeda. Mas isso, a pergunta é, isso desqualifica alguém? Mas esse é o modus operandi para tentar, de alguma forma, retirar o Bolsonaro do quadro. Aquela teoria da vitimização, né? Exato. Da vitimização. Exato. Olha. Não, peraí. Estávamos indo para o break e o senhor Leonardo me pediu para comentar a entrevista do Lula. Mas todavia, entretanto. Então, preparem os estômagos, eu estou preparando aqui, que o senhor Leonardo vai falar sobre o Lula. Leonardo, como é que sobre foi o Lula não, sobre Jair Messias, sobre Jairzinho, calma aí, sobre Jairzinho. Fosse sobre o Lulinha. Nosso querido, excelentíssimo... Não tem como defender, né, as coisas que o Lula falou. Excelentíssimo 38º Prefiro presidente da República uma pessoa que não é corrupta do que uma que é Federativa corrupta, do mas Brasil. cada um tem suas preferências. Jair Bolsonaro. Não, queria só fazer 2 observações acerca da entrevista do presidente Bolsonaro no programa Pânico, né? Além do fato de ficarem, uma passada de pano, um jogando bola pro outro. Nosso querido... então não tem moral pra falar, pra diferenciar. Foi pior, não foi igual, foi muito pior. Não, porque o Emílio fez as mesmas perguntas. Gente, o Constantino, nosso querido Rodrigo Constantino, né, que já levou um pau do Marco Antônio Villa, ele de verde e amarelo. Não, o Superman, então, não precisa nem dizer, né, Superman? Ele não conseguia, tava imóvel. O mito, o ídolo dele, ai meu Deus, é quase um deus.
Nossa, Leonardo, é quase um deus. O Leonardo é muito intocável, quinta intocável. série B demais. Não, Sani, ó. Quinta série B. Ele é muito quinta Não, eu ainda série vou B. treinar com o Superman, eu tô precisando. Você tá precisando Enfim, mesmo. E aí o que acontece, gente? Peraí. Não, tô Um de cada precisando. vez, vai. Lógico, os músculos, porque intelectualmente seria um suicídio Se fazer você isso com tivesse ele, uma né? arma, você não precisaria de músculo. E aí... gente, pelo amor, eu não vou cair, eu não vou pegar pilha. Esse é o assunto, quer desviar o foco. Vamos lá, 2 observações. Primeira, que me deixou muito curioso, que inclusive o Sami, economista, tal, já trabalhou em diversos veículos, tem um grande respeito pelo Sami. Ele perguntou para o presidente Bolsonaro acerca do cartão corporativo, que o nosso querido presidente da República gasta milhões e milhões por mês de cartão corporativo. Não foi isso que ele respondeu. E aí Jair Bolsonaro disse, é uma lei para questões pessoais. Cartão corporativo, a média é 3 milhões de reais por mês. Aí o Sami, por que não abre? É segurança. Saiu muito pelo Brasil. Sim, ele usa, Carla. Em média, são 80 seguranças comigo. Ué, pro presidente da República que se pisa fora de casa, ele é ovacionado, ele é carregado pelo povo? Curioso. Então tem essa despesa também. Do grande Jair Messias Bolsonaro. Segundo ponto, que também foi muito curioso. Tenho medo de ser preso. Jair Messias Bolsonaro disse hoje que tem receio de quando deixar a presidência da República ser preso. Mas é óbvio que ele tem receio. E não só ele. Ele disse que tem medo que um dos filhos dele também vá em cana. Por um simples fato. Quem tem culpa no cartório tem medo. Vou me controlar. Vou me controlar. Pela insegurança jurídica que vivemos. É só isso. Vou fazer uma pequena observação. E é sobre isso. Um beijo, meus filhos. Leonardo, qualquer pessoa da Jovem Pan tem que ter medo de ser preso. Não é só o Jair Messias Bolsonaro, os filhos dele. Qualquer parlamentar que defenda hoje as liberdades individuais tem que ter medo de ser preso, porque a gente tá vendo o que tá acontecendo no nosso país. Censura, ditadura judiciária, pessoas tendo que sair do país, senão elas estão presas aqui por meros crimes de opinião, né? Vamos falar um pouco do seu candidato Lula, né? Que os impropérios, fora as mentiras. Você vai votar não lembro de ter declarado voto. E declara o seu voto. Quem eu vou votar não importa, só de quem eu não vou, que é Jair Bolsonaro. Bom, tudo bem. Quem eu vou é competência, compete a mim. Posso fazer a mesma coisa? Quem eu vou votar eu não sei, mas eu sei em quem eu não vou. Não vou votar na Tebet, não vou votar no Lula. São 12 candidatos, só disse que eu não vou votar em Jair Bolsonaro. São 12 candidatos. Às vezes a gente esquece isso, né? São 12 candidatos. O pessoal quer vender que só existem 2 candidatos. Não existem só 2 candidatos. Existem só 2. Um que é do socialismo e outro que é das liberdades individuais e econômicas. Não está registrado Mas 2 o que você acha da fala do Lula quando ele fala que o agronegócio é fascista? Sendo que o agronegócio é o que move... e direitista. Né? Como se a esquerda não sobrevivesse do agro, né? Como se a União Soviética, como se qualquer país comunista não sobrevivesse, o pouco que sobrevivem com agro, né? O que você acha também quando ele fala que... Não, gente, isso é maravilhoso. Ele falou que o MST é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil. Isso é fato. Ele não consegue parar de mentir, mas... Gente, isso é fato! Gente, você que tá mentindo aqui, tenha compromisso com os nossos ouvintes. Tenha compromisso com os nossos ouvintes. Tenha compromisso, isso é verdade. O MST é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil, mas isso é um fato. Qual é a escala da produção? Mas isso é um fato, isso é um fato, gente. Segundo quem? Eu tenho um grande respeito. Eu tenho um grande respeito. Segundo quem, Leonardo? Você dá um Google agora que você vai ver todos os órgãos. Primeira coisa, olha a incongruência. Ele fala que o agro é fascista, aí ele fala que o MST é o maior, endossando o MST, falando que o MST é o maior produtor de arroz orgânico. Baseado em quê? Mas baseado em dados. Baseado em veracidade. Quais dados? Você dá um Google e você vai ver tintim por tintim. Afinal, você tá no Google, não, me apresente, então você que tá acusando. Você que tem que ser responsável. Qual é a escala da produção do MST? Se não é o MST, quem é? Se não é o MST, quem é? Qualquer outro agricultor no Brasil. Você tem que provar. Bom, o agro que move o nosso país, a gente sabe muito bem disso, inclusive você. Você é extremamente inteligente, tenho um grande respeito por você. Mas você não pode mentir assim, Rede Nacional. Mentir assim, quem tá mentindo é o candidato Lula. Eu só gostaria de saber... Não tem como você misturar isso. Eu gostaria de saber uma coisa. O MST, ele é registrado como o quê?
Ele é uma Exatamente. OCIP, ele é uma entidade, ele é uma ONG, ele é um partido político, ele é o quê? Infelizmente, ele está correto. Gente, mas tá correto. Infelizmente, eu estou correto, gente. É tipo Datafolha, né? Segundo mas pesquisas, é tipo Datafolha, tem que aquele ver argumento quem de falou. autoridade maravilhoso. Aqui tá dizendo assim, ó, de acordo com o Instituto Rio Grandense do Arroz, tem que ver que instituto é esse. Então, Marcelo, pode dizer pra gente aí. Não, mas eu tenho que pesquisar Mas, mais. Carla, Ao contrário das pessoas em geral, que acham que pergunta- uma resposta só no Instagram ou na internet responde as coisas, não é assim. Tem Não que mesmo. falar com o Ministério da Agricultura. Quem é? Tem que Não, e a eu não tenho pergunta telefone é- agora muito aqui. tendenciosa. Mas dá um deixa eu fazer uma resumo. observação, Marcelo. Desculpa fazer uma complicado. observação, gente. Esse tipo de debate, eu acho que ele é muito importante. Mas também não Independente acrescenta, de né? razão. Mas eu acho que é importante discutir, De arroz debater. orgânico? Não, tá bom, um detalhe ou outro pode ser Não, até um porque pouco de são exagero. mentiras deliberadas mas a que ele vai discussão, soltando mas eu acho pra que a formar uma discussão ela é narrativa. importante para a formação de opinião da sociedade. Eu acho que você ficar ouvindo apenas um discurso, É isso não é bom. Eu prefiro ouvir coisas que eu não concorde. Com as coisas que eu não concordo, eu eventualmente até sedimento o que eu acredito. Né? Então eu vejo que é importante ouvir, é importante falar. Eu não tenho dúvida que hoje, por mais que a gente tenha 12 candidatos, a gente tem uma sociedade que, do ponto de vista político, está polarizada sim. Então a gente percebe nas rodas de discussão metade da sociedade pro lado do Lula, metade da sociedade pro lado do Bolsonaro, sem querer especificar número. Né? Então, Graças a Deus não conheço essa metade do Lula. não, mas é Claro que verdade, não. é verdade, Pietro. Então, assim, Você não criou jardins na periferia? é inegável que hoje esse debate é latente. E isso Você é importante vive aonde, agora. Leonardo? Não subestime as pessoas da Você periferia. Não é do Jardins. Uma na Não Zona Norte de São subestime as Paulo, uma na pessoas Zona Norte da de São Paulo. periferia. Eu morava lá. Não, gente, mas não ó. subestime as pessoas da periferia. Tem muita gente Nem você, inteligente lá sim. que sabe que o Lula Por é um isso ladrão. mesmo. Por isso que ele... Exatamente. Eu diria que a maioria ex-ladrão, até. né? O argumento da Carla foi fantástico. Eu diria que a maioria da periferia sabe muito bem. Genial, ex-ladrão, perfeito. Ex-ladrão, ex-ladrão. Agora ele foi. Mas sabe qual é a questão? Desculpa te interromper, Vocês Pedro. interromperam o Cristiano. Não, mas vamos lá, Marcelo. Vai, Cristiano, Marcelo. vai, Cristiano. Mas sabe qual é a Mas é questão? isso, Marcelo, vai lá. Olha a estrutura do argumento do Lula. Ele pega e diz assim: o agronegócio brasileiro é fascista e é de direita. E vem a Gente, por que ideia. vocês falam fascista, vocês dois? É fascista, é fascista. que vocês- Então tá É certo. fascista. Tá certo. Vai ser fascista daqui a Nossa, sempre Mas falei continua. fascista. Mas continua. Povo rico, né? Povo rico é Não é, foda. a palavra é italiana. É para italiano. Essa é a ala rica da Vocês são mídia. tudo italiano, Você vocês se virem aí. Eu não Carla é sou. italiana, você devia falar. Então todo mundo devia Eu ser cresci Carla de ouvindo casa. fascismo. É o que eu cresci Vai, também ouvindo vai, fascismo. Mas vamos lá, vamos lá. Fascista, vamos lá. Qual é a estrutura do argumento dele? O agronegócio é fascista. E é Puxa a orelha, direitista. E é direitista. E o MST tem a maior produção de arroz orgânico. olha Qual é a a pergunta retórica, que vem? gente. Primeiro, qual é a representatividade que tem esse arroz orgânico para a produção em escala do agronegócio brasileiro? Esse é o primeiro ponto. Segundo, nós temos uma proeza mundial. O agronegócio brasileiro, ele é capaz, agora, nesse momento, como eu estou mexendo o copo, de alimentar 1,5 bilhão de pessoas. A projeção em 2027 é alimentar 3,5 bilhões de pessoas. Qual é a grande jogada? Sabe-se que o agronegócio recebeu um respeito por parte do governo atual ao ponto de ter uma defesa internacional quando o mundo inteiro se articulou para quebrar o nosso agronegócio, dizendo que o nosso agronegócio matava elefante, girafa e leão na Amazônia, que saíam tocando fogo. Isso era para atingir o nosso agronegócio. E o Bolsonaro foi lá e disse, não, vou defender o nosso agronegócio. Qual é a jogada? Não, nós podemos mudar o modelo de produção do agronegócio brasileiro indo para a produção familiar e para a produção de entidades como o MST, que até hoje eu não sei o que é MST é. Ele é o quê? É ONG, ele é partido, ele é empresa, ele é OCIP, eu não sei o que o MST é. Tá? É sindicato, ninguém sabe o que o MST é. É uma entidade. Tá? Continuando. Aí eles são capazes de produzir. E é o maior produtor do Brasil de arroz orgânico. Qual é a pergunta? Esse arroz orgânico representa o quê? Alimenta na escala? quem? Alimenta quantas pessoas? Foi desmentido, já Não, teve que fazer um termina. malabarismo, vocês Não, viram. eu quero Na minha fala era Faz nessa todo linha sentido. mesmo do que eu coloquei. Eu vejo que é importante essa liberdade de discussão, Eu também essa diversidade de opinião, para que o eleitor possa sedimentar a sua opinião e votar da melhor forma possível. Torço para que no dia 2 de outubro o melhor presidente seja eleito Amém. e seja quem for, a gente possa ter o país crescendo
cada vez mais evoluindo, sociedade cada vez mais evoluindo. E que os pedidos de impeachment passem no Senado Federal. Principalmente do Bolsonaro. Estão travados pelo senhor Arthur Lira. Pelo senhor Alexandre de Moraes, do STF. Pedidos que estão travados pelo senhor Arthur Lira. A gente está se estendendo nesse assunto, mas é importante. Mas só para dar um final, né? O Lula também ele fez uma ponderação, se é que dá para falar assim, né? Ele fez uma acusação bem séria, que se fosse ao contrário, não quero nem imaginar o que aconteceria, né? Se fosse o Bolsonaro. Mas o Lula fala o seguinte na Globo: o Bolsonaro tá ganhando sim algum dinheiro liberando arma. Tem gente aí que acha que é bom ter arma em casa. Né? E vamos lembrar o senhor Lula, o governo PT, o governo Temer, inclusive, né? Que eles largaram ali o Brasil com uma estimativa de 60 mil homicídios por ano, né? Enquanto o Bolsonaro, que liberou a arma, que né, não liberou, mas enfim, a gente sabe o que aconteceu, hoje em dia baixou essa estimativa para 40 mil homicídios por ano, né? Ou seja, é muito pouco. Paraná, hoje, que é o estado que mais tem arma no Brasil, é também o que tem as menores taxas de homicídio. Então, quando o Lula faz essa afirmação muito tendenciosa, é da gente ficar preocupado, né? Lembrando que o tolimento da liberdade, o tolimento da sua liberdade, inclusive, de defender a tua própria vida e da propriedade privada, né? Com MST e tudo mais, é o que precede todo o governo totalitário.